A você com a graça e a paz do nosso querido Senhor e Salvador Jesus, amém? Louvo a Deus pela oportunidade que Deus me concede de mais uma vez abrir a sua palavra, pregar a sua palavra e de estar aqui adorando a Deus com os irmãos. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder nesse domingo, passar esse domingo aqui com os irmãos. Amanhã à noite já estarei retornando para Maceió. Peço que os irmãos estejam orando pelo nosso retorno, para que o Senhor, assim como nos trouxe em paz e segurança, também nos dê uma viagem de retorno tranquila. É sempre muito bom reencontrar pessoas queridas, sempre muito bom. Hoje à tarde eu estava falando com um amigo, e ele falou assim: e aí, como é que foi lá em Vila da Penha? Eu falei: rapaz, foi benção. Agora o pessoal, assim, da nossa época, parece que deu uma envelhecida, né? Aí ele falou assim: você se olhou no espelho? Eu falei: eu estou o mesmo, eu permaneço a mesma pessoa. Mas tem um pessoal que deu uma acelerada aí, considerável, mas alguns, mesmo acelerando, melhoraram e muito. Louvado seja o nome do Senhor, é quase um milagre. Teve gente que realmente melhorou, teve gente que se reencontrou, né? Se refez. Deus é bom. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no texto de Gênesis capítulo 34, e eu quero ler com você a partir do verso 25. Eu creio, irmãos, que eu e você temos inúmeras necessidades. No entanto, a palavra de Deus vai nos dizer em Deuteronômio capítulo 8, e o Senhor Jesus vai repetir este ensinamento lá no Evangelho de Mateus, quando da tentação, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje pela manhã, quando o Marcos estava cantando, ele e o Vitor, e eu preciso confessar que gostei mais de você, Vitor, do que do seu pai cantando. Eu acho que o pessoal do som errou, deveria ter colocado o microfone para você, que seu pai acha que está com essa bola toda, mas não está. Mas, enquanto ele cantava e falava sobre o Salmo 119, o Salmo 119 é um salmo belíssimo, ele... talvez por ser reconhecido como o mais longo salmo da Bíblia, às vezes a gente evita. É tão grande que a gente não lê. Mas o Salmo 119, ele é um salmo que exalta o poder, a importância, a preciosidade da palavra do Senhor. Por isso eu quero desafiar você sobre todas as suas necessidades, ou melhor, acima de todas as suas necessidades, não esquecer que aquilo que você mais precisa, que a sua família mais precisa, não é de outra coisa a não ser de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 34, a partir do verso de número 25: 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram de nada a casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens, e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos fariseus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado.
Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. E quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Pai de amor, mais uma vez chegamos à tua presença, necessitados de ouvir a tua voz. Precisamos de direção do Senhor para a nossa vida. Por isso fala conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho verdadeiro fascínio por esse texto, e especialmente por uma expressão que se encontra no início do capítulo 35, no seu primeiro versículo, quando a palavra de Deus assim declara: e disse Deus a Jacó. E como já disse alguns instantes atrás, permitam-me ser repetitivo, se há algo que eu e você necessitamos, mais do que qualquer outra coisa, é de ouvirmos a voz do Senhor. Sabe, a gente vive num mundo de muito barulho. A gente vive num mundo onde quase que o tempo todo nós estamos sendo como que engolidos, arrastados pela dinâmica dos nossos dias. É uma correria fora do comum. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu já acordo às vezes atrasado. Eu não sei se você acorda atrasado. Às vezes eu acordo atrasado e nem sei porque eu acordei atrasado. Um dia desse eu estava andando lá em Maceió, no meio da rua, andando tão rápido. E lá pelas tantas eu parei e falei: mas eu estou correndo por quê? A gente tem aquele negócio que não pode perder tempo. Depois que inventaram no WhatsApp, aquele negocinho das 2 listrinhas azuis, você manda uma mensagem, a pessoa visualiza e não responde, gente, aquilo é um parto. Você começa a ficar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Já se passaram 3 segundos, ele visualizou e ainda não respondeu. Com quem? Se for uma namorada ciumenta, hein? Com quem ele está falando? Está falando com quem que não me responde? Esse mundo tão agitado, esse mundo tão barulhento, por vezes eu e você precisamos nos esforçar neste mundo para aquietarmos o nosso coração e ouvirmos a voz do Senhor. Eu me lembro que eu estava terminando o seminário no ano de 98, e eu vivia um momento assim que eu precisava tomar algumas decisões. Precisava de uma direção de Deus. E eu, lá no seminário, na Tijuca, um dia eu saí do alojamento e encontrei com Elton Júnior, Elton Rangel Júnior. Eu falei assim: Elton, qual dia que seu pai atende lá em Moça Bonita? Ele falou: quarta-feira. Eu falei: rapaz, fala com seu pai que eu preciso ir lá conversar com ele. Peguei um ônibus na Tijuca. Irmãos, a pessoa para sair de ônibus da Tijuca, para ir até Moça Bonita, é porque está realmente precisando ouvir algo da parte de Deus. Eu fui, peguei o ônibus. Irmãos, é tanta volta que aquele ônibus dava. Eu tenho a impressão que até em Maceió aquele ônibus passava. Eu sei que depois de uma odisseia, cheguei lá na igreja de Moça Bonita. Entrei, sentei, e era o dia do atendimento. Aí parecia aquela fila do SUS, mas um tanto de gente ali. Eu falei: meu Deus, hoje não vai dar para conversar com o pastor. Eu cheguei ali acho que 2 horas, e entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. E eu pensando: rapaz, o povo dessa igreja tem pecado para confessar, porque não é possível ver esse tanto de gente aqui. Quando deu quase 7 horas, a secretária falou comigo assim: acho que o pastor Elton não vai te atender. Eu falei: não é possível. Eu quebro tudo aqui, ele vai me atender. Eu quebro essa igreja, mas ele vai me atender. Ela falou: só que vai ser rápido. Eu falei: tá bom. Aí ele foi, abriu a porta do gabinete. Quando eu entrei, ele já me recebeu de pé. E quando a pessoa recebe você de pé, tem um sinal aí. Aí eu entrei, ele falou: como vai, jovem? Eu falei: bem. E ele disse: no que posso lhe ser útil? Aí eu fui, comecei a falar com ele em pé, eu ali rápido. Ele, quando terminou, falou comigo. Quando eu terminei, ele falou comigo assim: sei, não tenho nada a te dizer. Eu falei: ai, que coisa boa. Eu vou, gasto meu dia, saio da Tijuca, venho para Bangu, fico 7 horas aqui sentado, 5 horas, né? Aí converso com ele em pé, e ele só diz isso. Falei: que mesmo todo mundo dizendo que é um homem de Deus, que Deus fala com ele, que não sei o quê, que vai para o secreto, porque ele tem um negócio de oração que é diferente, ele é diferenciado. Tenho nada para lhe dizer. Eu falei: tá bom, pastor.
mas posso orar por você. Você aceita? Eu falei, mas é o quê, né? Eu estou perdido, no 0-0, vamos sair desse empate. E aí ele foi, começou a orar por mim. Quando terminou de orar, ele falou assim, tenho algo para te dizer. Eu falei, oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse, não converse sobre isso com mais ninguém. Aí eu pensei, nem ajuda, nem deixa o outro ajudar. Aí ele falou, não converse isso com ninguém. Eu falei, cara, esse cara é bom. Ele me falou um negócio assim, só ouça a voz do Espírito. Porque cada vez que você se aconselhar com alguém, cada vez uma pessoa vai te dar uma direção mais mirabolante, no final do dia você vai estar doido. Então converse com aquele que tudo sabe. Irmãos, pagou a viagem. Quero desafiar você, no meio das lutas da sua vida, decidir, conversar, ouvir a voz de Deus, e que se cumpra na sua vida, aquilo que se cumpriu na vida de Jacó, e Deus disse a Jacó, e disse Deus a Jacó. E quando olho para esse texto, eu percebo pelo menos 3 grandes transformações, que foram ocasionadas pela palavra do Senhor, na vida de Jacó e de sua família. E a primeira coisa que me chama a atenção, é que a palavra do Senhor, e não outra coisa, que transformou o caos do capítulo 34 no jardim do capítulo 35. O capítulo 34 parece um filme de terror. Fala de violência sexual, fala de assassinato, fala de trama, de mentira, fala de roubo. Aqueles filhos de Jacó, irmãos, não eram fáceis, não. Não aprontaram só com José, não. Ali a turma, ó. Eu ia usar um termo, mas eu lembrei que esse termo talvez eu não possa usar, mas o que eu quero dizer é que, como eu posso falar? O que eu queria dizer é que a bandidagem ali já era antiga. A turma já aprontava, como dizia a avó da minha esposa, ela falava assim, Tércio, isso acontece desde que o diabo era menino. Eu falei, eu nunca soube que o diabo já foi menino. Mas a turma aprontou. Quando você lê o texto, irmãos, que terror, fala de roubo, fala de assassinato, é uma cena triste. Mas quando a gente passa para o capítulo 35, é um capítulo que vai falar de altar, de Deus se revelando, de santificação, de mudança de atitude, de renovação de aliança. A mesma família, os mesmos atores, na mesma região, só que com uma diferença. Agora, ouvindo a voz do Senhor. Sabe, você não precisa necessariamente de uma nova família. Você não precisa pegar tudo que você está vivendo, jogar para o alto, para que a sua vida ganhe um novo sabor. Talvez o que eu e você, talvez não por certo, o que eu e você precisamos é dar espaço para que a voz do Senhor fale, e a voz do Senhor tem esse poder sim, de transformar o caos em jardim. Não é esse o relato do Gênesis capítulo 1? Diz que tinha trevas, havia a treva sobre a face do abismo, disse Deus, haja luz, e houve luz. É a palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés, e é luz para o nosso caminhar. E sabe, tantas vezes eu e você vivemos tropeçando, vivemos quebrando a cara, vivemos colecionando frustrações, colecionando derrotas desnecessárias, simplesmente pela nossa dificuldade em permitir que o Senhor fale conosco. Eu quero convidar você a aquietar o seu coração e deixar Deus falar contigo. Ó, irmãos, tem um negócio que é bom, mas é ruim. É isso aqui, ó. Minha mãe hoje disse que está com vontade de jogar o meu celular pela janela. Se ela amanhã for no shopping e comprar o mais novo, ela pode jogar agora. Eu entrego para ela aqui na frente dos irmãos, e amanhã ela vai e compra o mais novo.
Estamos na bênção. Eu nem vou ficar traumatizado, nem vou para terapia levar isso lá para a psicóloga. É menos um assunto para eu conversar com ela. Mas um dia desse eu recebi, um dia desse eu estava olhando, eu não sei se você já teve essa curiosidade, de ver o tempo que você gasta no celular. Você já olhou aquele relatório? Ó, gente, é tenso, hein? Porque só o tempo que a gente gasta de WhatsApp é um negócio assim fora do comum. Porque o WhatsApp é o tal do grupo, né? O grupo é um negócio sério. Aí é assim, você tem o grupo. Aí o grupo, você tem o grupo do grupo. Que são aqueles 3 ou 4 que são mais chegados, que você faz a treta para botar no grupo. Seu riso te denunciou. Há pecado em sua vida, sinto daqui. E é um negócio, um tempo que a gente gasta no WhatsApp. Ó, é uma olhadinha, você fala assim, eu só vou dar uma olhada no Instagram. Acontece com você? Eu só vou dar uma olhada, acontece às vezes comigo. Eu só vou dar rapidinho. Quando eu vejo, acabou o dia. Já deu meia-noite. Gente, como o tempo está passando rápido. Pois bem, eu quero dizer para você que uma das grandes artimanhas do diabo contra as nossas vidas são as distrações. Entenda uma coisa, eu aprendi isso alguns anos atrás, que se Satanás conseguir te distrair, ele não vai precisar te destruir. E aí ele vai plantando uma série de distrações na vida da gente. Eu não estou dizendo que o celular é do diabo, que quem criou o WhatsApp foi do inferno, não estou falando nada disso não. O que eu estou dizendo é que essas distrações têm ocupado um lugar tão central na nossa vida que a gente não tem conseguido ouvir a voz de Deus, e aí, por não ouvir a voz de Deus, por Deus não ou melhor, por Deus falar, mas a gente não perceber, a impressão que eu tenho é que o caos vai se perpetuando, vai se arrastando, e a gente já começa a achar que aquele caos, que aquela realidade triste do capítulo 34, é a nossa sina, é o nosso destino, que nascemos sim para viver com aquele cheiro de morte, com aquele cheiro de violência, com aquele cheiro de desespero, com aquele cheiro de desesperança, quando há possibilidade sim, do caos ser transformado em jardim, se tão somente ouvirmos a palavra de Deus. Quando olho para esse texto, percebo um segundo benefício, uma segunda bênção, que alcança a vida e a família de Jacó. Deus disse a Jacó, e não só o ambiente muda, o clima muda, mas é a palavra do Senhor e nenhuma outra coisa que transforma o Jacó, refém das circunstâncias do capítulo 34, num Jacó orientador de caminhos, no capítulo 35. É interessante que no capítulo 34, Jacó só reage. A filha é estuprada, e aí o camarada vem pedir perdão, pede para casar, ele dá a mão. Aí os irmãos chegam e dizem assim, não, mas para entrar na nossa família não é desse jeito não, cara, tem que circuncidar. Aí o camarada vai e falou, tá bom, então circuncisão. Aí depois os filhos vão lá, fazem aquela tragédia naquela em Siquém, e Jacó está ali, sabe, um boca aberta, bobão, falando assim, gente, olha o que vocês fizeram. A ponto dos filhos falarem, no final do capítulo 34, mas era justo ele tratar a nossa irmã como prostituta, e é a pergunta que fica sem resposta, Jacó não sabe nem o que dizer. No capítulo 35 é outro homem. A palavra de Deus vai nos dizer, a partir do verso de número 2, que esse Jacó agora tem foco, tem direção. Ele vira para sua família e diz assim, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, que tem estado comigo no caminho por onde tem andado. Um homem que anteriormente estava perdido, agora não, ele sabe para onde vai. Talvez hoje nós estejamos com tanta dificuldade para orientar, porque não temos recebido de Deus orientação.
Dia desse, alguns anos atrás, eu cheguei na igreja, e aí tinha um camarada me esperando lá, membro da igreja. Quando eu estacionei, ele veio, segurou na minha mão e falou assim: pastor do céu, ainda bem que o senhor chegou. Falei: o que foi, rapaz? Um camarada assim, grandão, fortão, lutador de jiu-jitsu, todo tatuado, orelha de repolho, esse cara brabo, sabe? Cara brabo mesmo. Aluno do pastor Demétrio, brabo. E aí, eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo. Estou com um problema. Minha filha de 14 anos. E aí quando o cara fala, minha filha de 14 anos, e respira fundo, é um segundo que passam todas as moléstias do mundo na cabeça do ser humano. Tudo quanto é tragédia. Ele, minha filha de 14 anos, embargou a voz, o olho encheu d'água, deu aquela tremidinha no beiço. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Ele falou: minha filha de 14 anos, meu bebê arrumou um namorado. Eu falei: ai. Falei: bicho, o problema é seu, não é meu não. A filha não é minha, a filha é sua. Ele falou: pois é, ela está gostando do menino, o menino é um menino bom, é daqui da igreja. E eu endureci, pastor. Falei: faz bem. Eu disse a ele assim: quer namorar, avisa para ele que para namorar aqui em casa tem que vir falar comigo, tem que pedir para mim. Falei: boa. E aí? O menino está chegando daqui a 10 minutos, pastor. Aí eu falei: valeu, meu Deus. Jeová dos crentes, e agora? Ele falou: o que eu faço? Eu falei: cara, eu vou só repetir algumas coisas que você falou para mim, ver se eu entendi corretamente. Você me disse que tem um problema, não é isso? Você tem um problema. Você me disse que a sua filha está interessada num rapaz, que a sua filha quer namorar, e que o rapaz está vindo pedir para você para namorar com ela. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, resumindo, o problema é seu. Amém, irmão? Ele falou: mas pastor, eu falei: você faz o seguinte, você vai lá, resolve. Depois você volta e me conta, porque minhas filhas têm 12, a outra tem 8, então quando chegar nessa etapa, eu já quero saber o que eu vou fazer. Então resolve, volta aqui, e aí a gente vai trocar. Você, nesse caso, vai ser o meu pastor. Você que vai me conduzir. Acertando ou errando, eu vou aprender com você. A gente está meio perdido, a gente não sabe muito bem como orientar. A gente às vezes não sabe muito bem como orientar os filhos, que palavra dá para o filho, que palavra às vezes dá para uma esposa, que palavra dá para um casal de amigos nossos que está passando por um tempo de dificuldade. A gente está meio perdido, e a razão de estarmos perdidos é porque paramos de ouvir a voz do Senhor. Multiplicaram-se os conselheiros, multiplicaram-se aqueles que sempre têm alguma coisa para dizer. E eu tenho entendido que as melhores pessoas para você ouvir, necessariamente não são as pessoas religiosas, mas são as pessoas com relacionamento com Deus. Gente que já ouviu o Senhor. Eu gosto de ouvir gente que já ouviu o Senhor. Sabe, aquele Jacó acovardado, talvez quantas pessoas aqui hoje estejam enfrentando lutas, dificuldades, tenham uma semana difícil pela frente, tenham uma decisão complicada para tomar, tenham uma agenda pesada, com decisões as mais variadas, e está totalmente perdido. Eu quero dizer para você que sempre que você ouvir a voz do Senhor, sempre que você for orientado pelo Senhor, a voz do Senhor vai dar a você condição para você orientar outras pessoas. Eu acho que nós estamos vivendo hoje, talvez, uma das épocas mais difíceis, por exemplo, para a criação de filhos. Eu acho. Não sei se é porque eu estou criando filho agora, mas eu acho que é uma época difícil. Tem um escritor norte-americano que ele conta que no dia de ação de graças, ele estava conversando com a irmã dele, e ele falou assim: minha irmã, por que será que no passado
os nossos pais, mesmo quando estavam errados, tinham certeza que estavam certos, e hoje nós, até quando estamos certos, achamos que estamos errados. E a irmã falou com ele assim, é muito simples, informação. Na época dos nossos pais só tinha um jeito. Escreveu, não leu. Quem aqui levou pelo menos uma surra? Dê um amém aí. Um amém forte, um amém doído da alma. Pastor, eu já levei uma surra. Cadê? Povo mais abençoado da terra. Quem nunca apanhou aqui? Levanta a mão. Merecia. Ih, abaixa a mão que ainda está em tempo, hein? Fica esperta. Não vacila, não. Vai que o pai está lá atrás e fala assim, meu Deus, essa menina nunca apanhou, rapaz. Vai chegar na maioridade sem ter levado uma surra. É hoje, Senhor. Então, essas coisas a gente levanta a mão aqui, ó. Baixinho para ninguém ver. Eu não tinha muito jeito. Eu lembro que eu era... E eu não estou falando aqui, irmão, que a gente tem que agredir criança, não. Não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que disciplina nunca matou. Nunca matou ninguém. Hoje é tanta informação sobre criação de filhos. Vá você numa livraria, vá numa área lá, criação de filhos. 100 atitudes para ter um filho vencedor. 7.584 passos para o seu filho ser feliz. 2.954,36 princípios para ter um filho campeão. 500.000 passos para não traumatizar uma criança. Eu era pastor na Igreja da Redenção e um dia a criançada estava fazendo uma festa. E Tirza passou, quando a Tirza passou, eu dei uma segurada nela. Mas sabe quando você dá aquela segurada firme no filho? Ela passou, eu segurei firme. Quando eu passei, uma irmã que estava do outro lado, na região da cantina, ela deu um grito e falou assim, pastor, solta a mão dessa menina. Eu esqueci que eu era o pai, eu fiz assim, soltei na hora. E aí eu falei, mas solta por quê, irmã? Aí já tinha soltado, já era tarde. Ela falou, o senhor nunca leu não, que tem uma veia que sai da mão, passa na cabeça, vai para o coração, se apertar a criança fica maluca. Eu falei, não avisaram para os meus pais desse negócio? Não, agora é tarde demais, eu estou atrapalhado. É tanta informação que a gente fica perdido, irmãos. É tanto estímulo que a gente não sabe para onde ir. Mas eu garanto a você que se você ouvir a voz do Senhor, se você for orientado pelo Senhor, você vai saber orientar. Você sabe uma tragédia que a gente vive hoje nas nossas igrejas? Os nossos avós, com muito menos instrução, conseguiram criar filhos muito melhor que a gente. Os nossos avós conseguiram, com muito menos informação, produzir uma geração melhor que aquela que é produto da nossa lavra. E desculpem os irmãos, quase que sob todos os aspectos. Tem uma expressão que diz assim, né? Avô rico, filho nobre, neto pobre. É como se a cada geração a coisa fosse se perdendo. Vai piorando. Alguns anos atrás estava pregando nos Estados Unidos, numa região da Nova Inglaterra, a região ali de Boston, uma região que foi berço de grandes avivamentos. Há 30 anos atrás, Billy Graham fez uma concentração evangelística ali no Parque de Boston, aonde aproximadamente 30.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. 30 anos depois, os dados relatam que aquela região dos Estados Unidos tem menos de 2% de cristãos. Igrejas fechando. Aquela região foi região de berço de avivamento. Jonathan Edwards, Moody,
Todo mundo ali daquela região. Eu fui na rua onde tinha sapataria, que o Mude trabalhava, onde ele teve uma experiência de vocação. Eu perguntei para um pastor assim, mas como é que a coisa degringolou e chegou a esse ponto? E ele falou assim, pastor, só precisa de uma geração. Se uma geração se esquecer de passar para outra geração as grandezas do Senhor, acontece isso aí que você está vendo. No passado, com muito menos, fizeram muito mais. E hoje a gente tem tudo e não faz quase nada. Hoje a gente tem tudo, tem todas as ferramentas, sabe? O mundo está aqui, ó. E a gente está perdido, talvez estejamos perdidos, irmãos, simplesmente porque perdemos a capacidade de ouvir a voz do Senhor. Saiba que se Deus falar com você, Ele vai nutrir a sua alma, vai alimentar o seu coração e vai te dar a direção para você orientar aqueles que estão debaixo ou que estão sob os seus cuidados. Mas quando eu olho para esse texto, há uma última coisa que chama a minha atenção. Esse texto me ensina que há uma bênção, ou há uma história de milagres a ser experimentada por todos aqueles que ouvem e obedecem à voz do Senhor. No capítulo 34, o grande medo de Jacó era o seguinte: se as nações se unirem e vierem contra nós, nós seremos destruídos. É esse o discurso dele, quando nós olhamos no capítulo 34, lá no verso de número 30. Nós somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Esse é o Jacó do capítulo 34, olhando para frente, dizendo, não posso ficar onde eu estou, mas sair daqui é perigoso demais. Ele ouve a voz do Senhor, o Senhor ordena que ele volte a Betel, que ele faça um altar, ele ouve, obedece, e o verso de número 6 diz assim, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Eu não sei como foi esse negócio do terror de Deus. Eu não sei exatamente como isso se deu. Mas eu fico imaginando, sabe, pitbull na coleira? Quando tem um dono que é dono mesmo de cachorro. Aí o cachorro começa a rosnar, quer morder, quer avançar, mas o dono diz assim, quieto, já quieto. Ele fala assim, você fala, eu posso passar aí? O cara fala, pode passar. Aí o cachorro, baba, aquela coisa toda, vira os olhos, late, mas não consegue chegar perto de você. Eu fico imaginando as nações em redor, os povos em redor, até tramando, até imaginando, até querendo, mas havia algo de Deus sobre a vida daquela família que ninguém ousou perseguir, não foi nem atacar, perseguir os filhos e a família de Jacó. Existem milagres a serem escritos por aqueles que ouvem e obedecem à voz do Senhor. Eu aprendi e tenho guardado no meu coração que a obediência, irmãos, tem um custo. Obedecer a Deus não é fácil, não. Jesus ensinou uns negócios que são meio complicados. Perdoar é fácil? Dá a outra face. A gente não foi criado para dar a outra face. A gente cresceu ouvindo assim, não brigue na rua. Mas se você brigar na rua, não o quê? Não apanhe. Porque se apanhar na rua, apanha em casa.
Eu tenho um menino. E eu não falo para o meu menino, meu filho, dê a outra face. Eu falo, Caleb, um dia desse ele começou, né, a fazer a escolinha de futebol. E aí, o primeiro treino que ele foi, os meninos tudo malandro de escolinha, ele, patinho, nunca tinha entrado no campo. Começou a treinar, aí a bola veio quicando, um garoto muito mais malandro que ele, deu um lençol nele, ele todo aberto, aí deu 3 lençóis nele. E aí a molecada, e ele ali, aquela, aí eu falei, meu Deus, é um pateta. Aí eu cheguei para ele no carro e falei assim, ó Caleb, teu pai nunca foi bom de bola não, mas ninguém nunca tirou onda comigo não, eu dava no meio, arrebenta meu filho, dá no meio, quebra o cara. Ele falou assim, ó, como meu filho é bonzinho. Pô, pai, mas aí eu vou ser violento. Eu falei, seja violento. Os caras vão ter que te respeitar. Entra para arrebentar, meu filho. Você é grande, usa o corpo. Quando for jogar, correr, empurra o cara e corre. Usa o corpo, dá uma pancada. Aí ele começou, né? 3, 4 meses na escolinha, e não sei o quê, vai ficando mais esperto. Um dia desse ele estava jogando, o menino passou, ele deu uma rasteira no menino, o menino levantou, ele esticou o peito e empurrou o menino. Eu falei, yes! Esse é meu garoto. Vai para cima, meu filho. Pitbull do papai. Irmãos, a vida cristã, obedecer tem um preço. Eu vou deixar o menino ficar frouxo, mole, meta a mão, meu filho. Obedecer tem um preço, mas meus irmãos, desobedecer tem um preço tão maior. O Senhor chamou Jonas para ele ir para Nínive. E alguns estudiosos vão dizer que do porto de Jope para Nínive eram aproximados 800 quilômetros. Jonas decide ir para Tarsis. Do porto de Jope para Tarsis eram 3.200 quilômetros, 4 vezes mais. O texto vai nos falar que Jonas desceu e pagou a passagem. É o único missionário na Bíblia que você vai encontrar ele lá pagando a passagem. E ainda pagou mais caro, porque escolheu ir para um lugar 4 vezes mais longe. Ir para Nínive tinha um preço, mas o preço de ir para Tarsis era muito maior. Obedecer a Deus não é fácil não, mas desobedecer, meu amigo, perdoar não é fácil, mas guardar raiz de amargura é uma fatura que você não consegue quitar. Fazer a vontade de Deus, negar o seu eu, a sua carne, os seus desejos, não é fácil não. Mas render-se à sua vontade pode cobrar um preço muito maior. E saiba você que há uma bênção reservada para toda pessoa que decide ouvir e obedecer à voz do Senhor. Deixa eu contar uma última história aqui para vocês. Eu gosto de contar umas histórias, me perdoem. Mas, assim, eu tenho algumas coisas que ficam na minha mente, no meu coração. E toda família tem um repertório de histórias. E a minha família também tem o seu repertório de histórias. E uma das histórias que eu cresci ouvindo foi do meu avô. Meu avô tinha um nome, meu avô materno. Meu avô tinha o mais comum nome do Brasil, José da Silva, José Ribeiro da Silva, José da Silva. Trabalhava como porteiro num edifício de gente bacana ali em Ipanema. Vovô aprendeu a ler na Bíblia. Nunca frequentou a escola, aprendeu a ler na Bíblia. Um homem muito simples, de hábitos mais simples ainda, mas muito temente a Deus.
Vovô recebia o seu salário e ele não admitia gastar R$1 do seu salário sem antes ofertar ao Senhor, sem antes entregar o dízimo e oferta. Vovô recebia o seu salário, à época em dinheiro, lá em Ipanema, ia andando até a primeira igreja batista de Ipanema, na Barão da Torre, deixava o dízimo e depois voltava para o ponto de ônibus, pegava o 485, Penha Copacabana, descia na Penha, pegava o Penha Caxias e descia em Brás de Pina, onde ele morava. Um desses dias, vovô chega em casa e, depois de ir à igreja, de honrar ao Senhor com seus bens, vovô chega em casa e percebe que que o seu salário não estava com ele. Ele começa a bater nos bolsos e percebe que o envelope do seu dinheiro não estava com ele, precisava sair para fazer as compras, e ele então toma uma decisão meio louca, que foi a de sair de Brás de Pina e de voltar lá em Copacabana, aonde ele pegava o ônibus. Ele foi, desce, e aí faz toda a volta, não precisa explicar, você sabe que é longe. E vovô desceu ali naquele ponto, e ele vai andando pelas ruas, pela praça, e a história, o relato vai dizer que num cantinho da praça, ele viu um envelopinho branco, que nem pisado fora, guardado pelo Senhor, com todo o salário do meu avô ali dentro. Existem histórias de milagres que estão esperando para serem vivenciadas por você e por sua família. E tudo que você precisa para viver essas histórias é decidir ouvir e obedecer à voz do Senhor. Quero orar com você, vamos falar com Deus? Vamos conversar com o Senhor por alguns instantes? Talvez nessa noite, você que está conosco aqui precise tomar uma decisão ao lado de Jesus. Talvez você ainda não tenha tido um encontro pessoal com Jesus. Existem pessoas que sabem que precisam entregar a vida ao Senhor, mas ficam pensando, mas pastor, e como é que vai ser isso? E como é que vai ser aquilo? Não, pastor, deixa eu resolver esse problema primeiro. Tem gente que fala comigo às vezes assim, não, eu quando entrar para a igreja eu quero entrar de vez. Não quero fazer igual fulano, Beltrano, que entrou, daqui a pouco saiu. Eu quero ir de vez. Outros dizem assim, não, primeiro eu quero resolver um problema e depois então eu me entrego ao Senhor. Eu quero dizer para você que se você tentar resolver a sua vida para depois vir ao encontro do Senhor, você não vai vir nunca, porque a vida não resolve. O que você precisa fazer é ouvir e obedecer a voz de Deus e falar assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, a minha vida é Tua. Por isso, se você está aqui nessa noite e quer dizer assim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero nessa noite receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Aonde você estiver, eu vou convidar você a levantar a sua mão, e com isso fazendo um sinal em que eu vou entender que você está dizendo assim, pastor, eu entrego a minha vida a Jesus, eu preciso de Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador nessa noite. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua necessidade, aonde Deus abençoe, vocês podem abaixar a mão, há mais alguém, aonde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar por você, quero apresentar a sua vida diante de Deus. Pastor, eu preciso de Deus, eu não sei muito bem como as coisas vão acontecer daqui para amanhã, mas olha, eu vou me apegar a essa palavra, e eu vou ouvir, eu vou obedecer, e eu sei que o resto vai ser com Deus, Deus vai estar cuidando, eu vou entregar minha vida a Ele hoje, eu preciso dEle. Se você precisa do Senhor, aonde você está, e quer entregar sua vida a Ele, levante a sua mão, eu quero orar por você, aonde você estiver, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Há mais alguém nessa noite que entende que precisa de Jesus e entrega a sua vida a Ele? Talvez você esteja afastado dessa igreja ou de outra igreja. Eu confesso a vocês que eu não acredito nessa moda de vida cristã desconectada do corpo.
Tem gente que fala, não, pastor, mas não dá para eu adorar a Deus lá numa cachoeira. Você pode adorar a Deus onde você quiser, mas não existe dinâmica de vida cristã desconectada do corpo de Cristo. Você está afastado dos caminhos do Senhor, você precisa voltar para Deus hoje. Pastor, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para a igreja de Cristo. Aonde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Pode levantar. Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que hoje quer dizer assim, eu quero voltar para Jesus aqui embaixo, na galeria, aonde você estiver, levante a sua mão. Quero orar por você, quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Há mais alguém que nesta noite entende que precisa de Jesus, precisa voltar para Deus, voltar para os braços do Pai e se entrega a Ele nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém que hoje entende que precisa do Senhor? Nós vamos ficar em pé nesse momento. Eu vou fazer um pedido. Você que levantou a sua mão, aqui à minha direita, aqui à minha esquerda, eu quero orar com você. E eu vou pedir a você, por gentileza, por fineza, que você saia do seu lugar, venha até aqui à frente, para nós orarmos juntos. Você pode fazer isso? Venha até aqui para nós orarmos pela sua vida. Pode vir, em nome de Jesus. A gente quer apresentar a sua vida diante de Deus. A gente quer apresentar a sua história ao Senhor. Vem aqui, por favor. Eu quero orar por você. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Qual o seu nome, querido? Preciso de um intérprete aqui. Deus querido, toma estas vidas preciosas em tuas mãos, sela estas vidas, ó Deus, com teu Espírito, que eles jamais olhem para trás e que fiquem firmes em ti, em nome de Jesus. Fiquem aqui um minutinho, por favor. Qual é o seu nome, Vinícius? Vinícius. Santo Deus, toma a vida do Vinícius em tuas mãos, sela, Senhor, esta decisão pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer um pedido a vocês três. É isso mesmo, pastor João? Eu vou pedir que vocês que estão aqui, acompanhem aqui, pastor João. Ele vai orar pela vida de vocês, orientar vocês. Vão aqui, por aqui, pastor. Não fica não. Vão aqui com o pastor, por favor. Deus abençoe, pastor. Quero só nessa hora orar por você, que nessa semana precisa tomar uma decisão. Pastor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Se você está aqui e precisa disso, aí no seu lugar, levante a sua mão e eu quero orar por você. Se você tem uma decisão para tomar, tem uma necessidade, quer que apresentemos a sua vida diante do Senhor, levante a sua mão bem alto, mantenha a sua mão erguida por alguns instantes, e eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Deus querido, o Senhor conhece cada uma destas vidas, cada uma dessas histórias. O Senhor é aquele que conhece o fim desde o início. O Senhor sabe o que cada um precisa, e te pedimos, Senhor, para a glória do teu nome, pela tua bondade, por tua grande misericórdia, que o Senhor contemple cada um destes corações e faze-o, Senhor, para a glória do teu nome, ouvir a tua voz. Fala com os teus filhos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.